Seja bem-vindo, André, mais uma vez. Conta um pouquinho pro pessoal como que começou sua jornada, como é que foi, de onde você veio. Eu fui, né, literalmente uma pessoa improvável. Tive uma infância muito difícil, pais separados. Somos eu e meu irmão, e nós éramos aqueles que não iria dar para nada. Ou eu iria me tornar uma prostituta, ou meu irmão algo bem pesado, como um bandido da vida, mas o Deus que nós servimos é um Deus que quebra todo o protocolo, desfaz todo o plano satânico e faz uma nova história. Eu estudei em colégio de freiras. Eu brinco dizendo que eu ia botar o terror no convento. Pense no que seria aquele convento do Colégio Santa Maria, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil. Meu Deus. Você é natural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, São João de Meriti. Que legal. Mas por que eu tinha esse pensamento? Porque eu não tinha uma referência de uma família, de um casamento feliz. Então eu via como a minha mãe sofria tanto, eu falei, não quero sofrer. Pra mim, achava que nenhum homem prestaria pra mim. Então, pra que casar? Então, vou ser freira. E saindo de uma religião católica praticante, naquele período de adolescência, eu comecei a me enveredar pelo espiritismo, porque eu tive sempre muita fome de Deus. Eu já era atraída pelo mundo espiritual, só que eu estava buscando em lugares errados. Você já era uma escolhida, né? Sim, mas que pra mim, por isso que eu entendo a realidade de cada pessoa que tem a sua religião. Porque se tem aquela religião é porque ela acredita naquilo, como eu acreditei naquele tempo todo. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi que Deus não se agradava da idolatria, eu falei, meu Deus, eu fui a vida inteira idólatra. Como assim? E depois fui pro espiritismo, naquela sede de ter uma vida feliz e tal. Mas tudo, quanto mais eu buscava, um vazio era muito grande. Eu me enveredei tanto no espiritismo a ponto de fazer despacho em porta de cemitério, nas encruzilhadas, mata virgem. Meu Deus. Coisa assim bem pesada mesmo, porque eu achava que se eu buscasse as entidades, eu estaria tendo uma força para superar toda uma vida de derrota que eu e meu irmão tínhamos. E eu via minha mãe sofrer muito, né? Porque a minha avó por parte do meu pai, ela nunca aceitou o casamento dos meus pais. Então, e fez de tudo para que desse errado, e realmente deu. Uau. Então eu não tinha referência. Para que eu vou casar? Só que e outra coisa, eu poderia ser de qualquer religião, menos da dita crente. Mas alguém impôs isso pra você? Não! É que eu achava a coisa mais... ok. Você estava buscando preencher um vazio que você tinha. Preencher o vazio, mas nunca pensei em achar numa igreja evangélica. Mas isso você colocou no seu coração? Sim, eu já tinha esse preconceito. Isso com quantos anos, André? Quando começou? 16, 17 anos. Então você não chegou aí pro colégio de freira? Não cheguei a ir. Quase fui. Então já com 15, 16 anos você já se enveredou pra esse lance de misticismo, espíritos e tudo mais. E a sua mãe, quando descobriu isso tudo? Minha mãe ficou muito apavorada. Tanto é que ela, quando eu tinha que fazer as oferendas no terreiro, ela me acompanhava. Com 16 anos já fazia isso? Já fazia. Já tinha roupa, já tinha assentamento dentro de casa. E um parênteses, André, como que você nessa idade, porque a gente sabe, né, que a mulher, o sexo feminino, ele se desenvolve, amadurece mais rápido que o homem. Então, com 16, uma moça de 16 anos, ela é muito mais madura do que um menino de 16 anos. Verdade. Mas assim, onde eu quero chegar? Você já tinha maturidade, obviamente, mas alguém te influenciou para ir para esse caminho? Sim, eu tinha minha tia, irmã da minha mãe, minha tia Jacira. Ela já frequentava terreiro e às vezes eu ia com ela, esporadicamente. Só que, como eu falei anteriormente, eu tinha muita fome das coisas espirituais, das coisas de Deus, eu comecei a querer buscar. Mas como que foi essa trajetória? Até aproveitar para os que estão nos assistindo neste momento, deixar uma informação muito importante. Preste atenção nas amizades dos seus filhos. Isso é de suma importância. Por quê? Nesse período da minha adolescência, eu tive aquelas amigas mais espertinhas que me convidaram, vamos botar um búzios. Vamos botar cartas, vamos saber o teu futuro. É muito importante, Andréia. Vamos ver como vai ser pequenas, muito né? Sutil. Sim. Que é uma linha muito tênue para você se envolver de uma forma que eu me envolvi. Botava búzios, botava cartas, a ponto de eu não dar um passo sem eu consultar. Começou a te dominar mesmo. Totalmente. Situação. Totalmente. E... às vezes até uma brincadeira, né, André? Começa como uma brincadeira, né? Foi dessa forma, muito sutil. Eu fui numa cartomante. Nossa, falou a minha vida toda. Eu que já sempre fui muito curiosa, falei, vou também para querer ver como é que é. Uhum. E não é que falava tudo? Só que a Bíblia diz que só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sim. Porém, através da nossa fala e das nossas atitudes, Satanás também arma a tese dele e faz com que a pessoa fica tão impressionada. Nossa, falou minha vida toda. Claro, eu já havia expressado. Sim. Falar do passado é a coisa mais tremenda, Sim. mais comum. Agora,
projetar o meu futuro em Deus e as coisas acontecerem, só esse Deus Todo-Poderoso, que morreu sim, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que vive está. E está vivo aqui com a gente nesse momento, e está vivo aí onde você está nos assistindo agora. Seja no hospital, na casa, no trabalho, dirigindo, whatever, né? Tá em qualquer lugar. Tá em todo Essa lugar. onipresença dele é fantástica. É Fantástica. Só que nesse período da adolescência, eu comecei a me enveredar de uma forma muito grande. Mas só que o que eu mais buscava ali dentro era a paz. Porque depois de Deus, a minha mãe sempre foi a minha única e verdadeira amiga. Só que o que me levou dentro do espiritismo buscar essa paz que eu não tinha dentro de casa? Eu falei, como pode? Nós somos tão unidas, tão amigas, mas a gente vivia brigando, eram umas brigas assim sem pé nem cabeça, a ponto de eu começar a frequentar assiduamente para eu ter paz dentro de casa. Só que essa paz não tem entidade na face da terra, no mundo espiritual e no mundo físico que pode dar. E a Bíblia diz que a paz que excede a todo entendimento só vem de Deus. Só de Deus. E eu buscava, e teve uma vez que eu fiz uma obrigação muito cara, um investimento pesado, só que ao invés de melhorar, foi uma briga terrível que eu tive dentro de casa. E aquilo dali me começou a me revoltar. Eu falei, não é possível. Eu dava o que me pediam para dar. Eu falei, não é possível. Porque arrumou quizila com isso, com aquilo, e que não sei o quê, e começou a falar certas coisas, aquilo dali não foi me convencendo, a ponto de eu falar assim, não quero mais isso. Só que eu tive uma crise espiritual. Na porta do terreiro, eu dei um soco no nariz do meu irmão, que ele foi atrás de mim, e a briga foi tão forte que minha mãe mandou ele ir atrás de mim, e eu dei um soco no nariz dele que eu não sei como que não quebrou o rosto dele todo. Porque o espírito que me dominava era o espírito da violência. Eu era uma pessoa muito violenta. Você que também está nos assistindo, fique atento qual é o espírito geracional, qual é o espírito familiar que perturba dentro da sua casa. Porque você, se já tem Cristo Jesus, você tem autoridade para impor as mãos e repreender todo espírito contrário. Amém, é verdade. Só que naquele momento eu não tinha controle. Era aquela situação, quando eu vi eu já tinha falado, eu já tinha ofendido, eu já tinha agredido em palavras, porque eu cresci tendo a necessidade de estar me defendendo o tempo todo. Então eu me tornei uma pessoa muito agressiva. E depois que caía a ficha, eu me entristeci, eu falei, poxa, mas eu não era para ter falado isso. Por que eu agi dessa forma? Mas era o quê? Os espíritos que habitavam em mim. E uma coisa que eu nunca acreditei era que nas igrejas evangélicas tivesse realmente manifestações demoníacas. Eu dizia que era mentira. Eu dizia que alguns pastores pegavam pessoas mais simplesinhas da igreja, davam o faz-me rir, o din-din, e a pessoa começava a se estribuchar mentindo. Uma encenação. Uma encenação, exatamente isso. Só que isso aconteceu comigo, nessa crise espiritual que eu tive. Quem veio ao meu encontro foi o filho da mãe de santo na época, o Kleber, que faz parte também, o meu testemunho está no meu livro também, eu cito o nome dele. E foi ele que uma semana antes, dentro do terreiro, eu entrei e estava tocando música evangélica. Falei, mas como é que pode? Dentro do terreiro? O terreiro lá, comendo solto lá fora, e aqui na sala, e na cozinha, a gente ouvindo música de crente. E como eu era muito debochada, a mãe Gina, na época, ela falou assim, Andréia, não debocha, porque o Kleber agora aceitou a Jesus. Pra que fala pra não debochar? Ali que a manifestação se incorporou em mim. E ele me conta que ele ouviu o Espírito Santo de Deus falar assim, em uma semana você vai ver a glória de Deus na vida dela, e vou eu resgatá-la. Vou tirá-la das trevas e vou trazer para a divina luz. E exatamente uma semana teve essa crise espiritual na porta do terreiro. Quem veio ao meu encontro? O meu irmão. Eu saí correndo, entrei no carro e na esquina da macumba eu rodei com o carro. Eu tive um apagão. E quem foi ao meu encontro? Ele. A mãe de santo ficou parada na porta do terreiro, não conseguiu sair dali. Agora eu entendo que foi Deus. E quem veio ao meu encontro? Ele. Ele franzinho, baixinho, magrinho. O Kleber. O Kleber. Me levou para o hospital. Não era nada problema de hospitalar, nada para médico, humanamente falando. E eu falava, me leva pra mãe Gina, eu preciso tomar um banho de abô. Esse banho de abô é um banho horrível, fedido. É uma coisa assim terrível que tinha que tomar da cabeça aos pés. E eu falei, me leva pra sua mãe, me leva pra sua mãe. E ele falando de Jesus, eu falei, para de falar desse nome, eu odeio esse nome. Quer dizer, não era eu, né? Sim. Era o que estava em mim, eu odeio esse nome. E por fim eu já não tinha mais forças e eu falei assim, me leva pra onde você quiser. Aonde ele me levou? Na igreja. Para uma igreja. E a denominação que eu mais falava mal, Assembleia de Deus. Que eu dizia, esse povo crente de Hebreia. Isso você tinha quantos anos já, André? 18 já. 18. 18. Você ficou uns André. 2 anos nessa... Porque mesmo sendo católica, eu estava frequentando também os cartomantes, os búzios, as cartas. Né? Eu costumo dizer que tem até um dos tópicos do meu livro, Saindo do Muro. Porque, qual é a sua religião? Eu sou católica. Uhum. Nunca que eu iria dizer, não, eu sou macumbeira. Não. Status, você é católica. É. Até porque eu estava estudando numa escola católica. Eu fiz desde o jardim até o 2º grau. Eu fiz formação de professores. Então, quando veio ao meu encontro o Kleber, que me levou para uma Assembleia de Deus, eu falei, não é possível.
E ali... E tinha gente lá, né, pra receber Não vocês tinha, não nesse era dia? culto nem nada, mas a pastora morava próximo, ela chegou, Esther é o nome dela, ela simplesmente ali começou, resumindo, né, começou a falar a minha vida toda. Eu só pensei assim, nossa, essa macumba aqui é boa. Eu nem falo, essa mulher tá falando tudo, e só coisas que só eu sabia. Você achou que ela era cartomante também? Tinha certeza. E eu só pensei, ela falou assim, olha, jovem, aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, cadê ele? Amém. Quero conhecer, porque como é que ele sabe da minha vida? Não é possível. Mas isso era deboche ou você tava realmente impressionada? Não, eu estava impressionada. Não era deboche, não. Embora eu fosse debochada. Mas naquele momento eu estava impactada. Gente, foram muitos detalhes. E quando ela falou, aqui quem fala, quem revela o Espírito Santo de Deus, eu falei, quero conhecer ele. E ela começou a lhe falar, e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu falei como é que era para aceitar Jesus. Só que antes disso, eu tive uma série de manifestações. Eu rastejava como cobra no chão. Tudo que eu dizia que era mentira aconteceu comigo. Eu não estou contando história de que vi, de ouvir de ninguém. Estou falando que aconteceu comigo. E Aquilo que eu que você dizia achava que era era encenação, mentira, que era encenação. Aconteceu com você. Aconteceu exatamente comigo. E isso foi na hora que você encontrou com a pastora Esther. Exatamente, exatamente. E quando ela fez o apelo, como é que era pra aceitar Jesus, eu falei, eu quero esse Jesus, cadê ele? Eu quero ele. E ali ela falou, tão simples, levanta a mão, confessa. Eu falei, então agora. E ali ela começou a falar uma série de coisas. E ela falou assim, em 3 meses vai acontecer isso. Só que quando ela me entregou essa revelação, através do Espírito Santo de Deus, que iria tudo acontecer, eu falei assim, olha, se não acontecer, eu volto aqui, eu quebro a tua cara e quebro toda a igreja. Meu Deus, você falou isso pra pastora? Se não acontecer, ela pegou na minha mão e falou assim, fechado, porque quem manda te dizer foi o Espírito Santo de Deus. Amém. Falei, gostei de você. Gente, 3 meses, tudo que Deus usou aquela mulher pra falar, eu tô falando de coisas absurdas que humanamente falando não teria como acontecer. E tudo se cumpriu. E não é que eu me tornei serva de Deus mesmo, de verdade? Amém. A ponto de largar tudo. E eu falei pra ela, eu tenho muita coisa dentro da minha casa, muitas guias, eu preciso tirar tudo. Nós tiramos tudo, levamos pra a linha do trem, lá em São João de Meriti, queimamos todas aquelas roupas que eu tinha e tudo. E foram 3 meses, exatamente 3 meses. Eu entrava na igreja, eu manifestava. Porque o Espírito ainda estava em você. Tava ali, tava atuando em mim. A ponto de eu ficar com vergonha. Eu falei assim, Esther, não é possível. Eu já tô ficando com vergonha, porque fica todo mundo me E olhando. você começou a frequentar a igreja da pastora Esther. Da pastora Que é Esther. onde o Kleber também frequentava. Exatamente. E eu falei, não é possível. E eu falei assim, mas como é que vai ser pra eu sair lá da macumba? Porque tem muita coisa lá, ela não se preocupa. O poder de Deus que tá atuando aqui vai atuar lá. Eu falei, ok, beleza. Mas eu comecei a receber muitas ameaças das entidades. Que eu iria, que eu nunca iria ser feliz, que eu nunca iria prosperar. Muitas palavras contrárias, que eu iria morrer a qualquer momento. Como que vinha essas revelações, assim, André? Você escutava a voz? Eu escutava e às vezes eu tava andando em determinados lugares, a pessoa falava assim, ó, a entidade tal chegou e mandou te dizer, se você não voltar... Do nada parava uma pessoa Sim, pra você? era uma coisa terrível. Pessoa que você não conhecia. Nunca vi. Porque o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. É, eu E creio. quando eu comecei a ter esse entendimento, porque eu costumo dizer que com os espíritos eu era atrevida, mas com o Espírito Santo de Deus eu passei a ser ousada. E eu entendi que da mão do diabo, Deus foi e me arrancou. Mas da mão de Deus, Aí não tem eu tô jeito. na mão certa. Exatamente. Eu falei, diabo, pode tentar fazer o que for. Foram muitas ameaças, foram muitos acidentes de carro. Eu tive um acidente que eu conto também no livro, do cavalo que entrou no meu carro. Uau. Vinha a carroça, eu tava parada no sinal. O cavalo, parece, quando me viu, ele veio a toda. Parou São João de Meriti, foi pro hospital. Foi uma coisa assim, grandes livramentos. Grandes livramentos. Por quê? O espírito da intimidação. Só que quando a gente se entende que a gente realmente está do lado do que pode todas as coisas, não tem Não tem o que Não temer, tem. né, André? o que temer de fato e de verdade. Amém. E foi quando isso tudo começou a acontecer, eu falei, Esther, eu tô ficando com vergonha, porque eu fico manifestando, fica todo mundo me olhando. Ela, quando você sentir que um corpo estranho tá querendo se aproximar do seu corpo, você começa a clamar, sangue de Jesus tem poder. E eu ficava, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E ela falava, declara, o meu corpo não é mais espaço para nenhuma outra entidade entrar. O meu corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Amém. A partir disso foram 3 meses de libertação, realmente, e que Deus começou a fazer umas coisas sobrenaturais. E foi como você fez a oração no início. O Senhor realmente mudou a minha rota. Para quem dizia que não queria casar, gente, Deus é muito maravilhoso. Sim, é demais. Porque Transforma. casar é a melhor coisa, ter que construir uma família. E você não tinha esse sonho, né, André? Eu não tinha esse sonho. E quando eu me converti, que eu fiquei quase 4 anos esperando em Deus, porque mesmo no mundo o Senhor me guardou pro meu esposo. Que já foi um milagre.
Porque uma das coisas que eu achava que seria impossível aceitar Jesus era eu parar de dançar. Porque eu fazia jazz, balé, apresentação em tudo quanto era teatro, no Sesc, no Brasil inteiro. Período de carnaval eu desfilava junto com meu pai. Falei, gente, como é que eu vou parar de dançar? Dançar era a minha vida. Então as coisas... Ninguém me obrigou a nada. Não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que começou a trabalhar em mim e tira umas vontades que eu nunca pensei que eu deixaria de ter vontade de dançar. Hoje eu só danço só no poder de Deus. Aí eu danço mesmo. Dou glória a Deus, pulo sapateio. Como Miriam, né? Como Miriam. Oh, e glória. amo um pandeiro. Eita glória. Como então Deus fez umas coisas a ponto de eu começar a ter outras vontades. E aquelas vontades que não estavam compatíveis com a vontade de Deus, naturalmente saiu da minha vida. E não é peso, né, André? Não causa dor. Não causa dor. Foi uma coisa leve. É isso que as pessoas que estão no mundo não entendem. Não entendem. E elas falam que nós somos escravos. Não. Não somos mesmo, livres. Não somos mesmo. literalmente livres. Porque nós não fazemos as coisas, não é por obrigação ou medo. Não fazemos porque não temos mais vontade de fazer. Exatamente. Não, pelo contrário, dentro do terreiro eu fazia porque eu tinha medo. Isso. Se eu não fizesse, vinham as retaliações. Mas com Cristo Jesus, literalmente somos salvos, libertos, livres para exatamente exercer o que o Senhor tem preparado para nós. E depois desses 4 anos, esperando em Deus, de repente apareceu, quer dizer, de repente entre aspas, né? Porque o meu esposo, ele já era meu melhor amigo de 10 anos. Era o meu confidente. Geralmente uma menina tem outra menina para ser confidente. Mas não, eu tinha o Cláudio. E minha mãe sempre amou o Cláudio. Nossa, minha mãe agora já dorme no Senhor, mas minha mãe sempre amou o Cláudio de uma forma, assim, sobrenatural. Só que eu nunca imaginei, nossa, o Cláudio pra mim... Quantas namoradas eu tentei arrumar pra ele, porque ele só vivia pra estudar. E minha mãe só deixava eu sair com ele. Aí eu ligava às vezes pra ele, na época não tinha celular. Eu ligava, Cláudio, me liga em 2 minutos. Ele só falava assim, o que tu tá aprontando? Tá bom, 2 minutos. Aí eu saía de perto do telefone, aí ele ligava, deixava minha mãe atender. Oi, Cláudio, ficava de papo e tal. Aí ela me chamava, André, e o Cláudio? Eu falei, ai, o que ele quer, hein? O que ele quer? Aí eu, oi, Cláudio, tudo bom? Ele, André, o que tu tá me aprontando? Ah, vou ver se minha mãe deixa, então a gente sair. Ah, eu também tava afim mesmo de sair pra dançar. E eu fretava o carro dele. E ele me levava pra dançar nas danceterias, na época lá na Lagoa, no Rio de Janeiro. E era 5, 6 meninas dentro do carro. E ele ali de chofé pra gente. Ele levava o livro dele, sentava, ficava lendo, porque ele é extremamente estudioso. Ficava ali, eu dançando todas, a gente chegava 11h30 da noite, eu dançava até fechar as boates. Meu Deus, e ele lendo? E ele lendo, de boa, tranquilo. E eu tentava arrumar as namoradas pra ele, aí ele, não tem nada a ver, fulana. Eu falei, meu Deus, mal sabia eu que Deus estava guardando ele pra mim. E a ponto de quando ele voltou pro Brasil, que o Cláudio, ele é físico espacial, ele foi um dos brasileiros representando o Brasil na NASA, então teve na época uma repercussão muito grande, quando ele foi no programa do Jô Soares, Marília Gabriela, tudo quanto é emissora, ele deu entrevistas, porque negro, Baixada Fluminense, um cientista, um físico espacial chega à NASA, então destacou muito. E eu achava ele assim, o supra-sumo, mas nunca pra mim. Só que quando ele voltou pro Brasil, depois de morar um tempo fora, aqui nos Estados Unidos, aqui porque nós estamos aqui, né? Nos Estados Unidos, no momento. E teve um jantar da Donep. E eu falei, bom, tem que chamar o Cláudio, porque aqui nos Estados Unidos ele ficou sabendo que eu tinha me convertido. O primo dele, Marcos, que também era o terror, se converteu. E ele achava assim, bom, se o Marcos se converteu, a Andréia se converter. Nessa mesma semana que ele chegou, tinha um jantar da Donep, no Norte Grill, lá no Rio de Janeiro. E eu o convidei, que eu falei, não posso levar numa Assembleia de Deus, o cara não vai entender nada. Pelo amor de Deus. Vou levar num lugar mais social e tal. Enfim, a pessoa que estava ministrando, dando testemunho, parecia que estava falando a vida toda dele. Uau. E o primo dele, do meu lado, na hora do apelo, falou assim, abre o olho, o Cláudio tá lá na frente. Eu falei, para de palhaçada, Marco, o Cláudio tá lá na frente, nada. Aí eu queria olhar assim, mas eu ficava assim, falei, meu Deus, não é que o homem foi lá na frente e aceitou Jesus. Depois de umas semanas, ele foi me pedir para namorar. E eu me senti, na época, ofendida. Falei, que absurdo, tá pensando que agora eu virei crente, tô boba? Não. E bati o portão na cara dele, literalmente. E ele só falou assim, vamos orar. Eu falei, ainda tá querendo falar igual crente pra me convencer. Que absurdo. E o Cláudio sabia de toda essa sua história? Sabia, porque às vezes ele me dava carona. Eu fretava lá as galinhas, botava tudo dentro do carro. Meu Deus. E ele não tinha religião nenhuma. Tudo de mim. Eu acho que ele sabia mais de mim do que eu mesma. E nesse período foi tão interessante que quando ele me pediu pra namorar, que eu cheguei correndo dentro de casa, contei pra minha mãe começou a rir e falou assim, só você que nunca percebeu que o Cláudio te ama. Eu falei, que absurdo, mano, o Cláudio me ama. E pra glória de Deus, o nosso namoro, noivado e casamento foram em 5 meses. Porque a gente já se conhecia. A gente já se conhecia. Em 5 meses, foi tudo feito pra glória de Deus. Temos 2 filhos, o Felipe e a Isabela.
Esse ano estaremos fazendo 26 anos de um feliz casamento. Amém. Glória a Deus. Porque tudo que o diabo tentou fazer, Deus transformou em bênção. Restituiu, né? De uma forma sobrenatural. Eu chego, me emociono, porque ter realmente um casamento de verdade... Não tô falando que não existe problemas, tô falando um casamento de verdade, onde há fidelidade, onde há amor. Porque os problemas servem só para nos juntar cada vez mais, nos unir cada vez mais. E eu digo que o crente lá de casa é ele. Disciplinadíssimo. O tempo de leitura da Bíblia, ele não sai de casa, pode ser o horário que for. Todo ali metódico com as coisas do Senhor, um homem sério, íntegro, honesto. Isso... Gente, eu sou fã do meu marido. E a grande base é o Senhor, né? Exatamente. Quando a base é o Senhor, você está sobre a rocha, o casamento. Eu costumo dizer que exatamente diante de tantos títulos que ele tem, é tanto do diploma, é tanto do doutorado, mas o título mais importante que ele tem é ser conhecido no céu e reconhecido no inferno como um servo de Deus. Amém. Isso não tem preço.